Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje para agradecer a sua pré-inscrição no nosso curso online de marcenaria fina e para trazer alguns aspectos importantes, relembrar algumas coisas, né? Primeiro, como pré-inscrito, você vai ter acesso a um desconto que as pessoas que não fizeram pré-inscrição não vão ter. Segundo, a gente tem um número limitado de vagas. Você vai ficar sabendo da abertura das inscrições antes, você vai ter acesso antes a elas. Terceiro, você participa de grupos de WhatsApp para responder dúvidas sobre o curso e sobre marcenaria fina. Quarto, você vai ter aulas degustação para saber como é o curso. E quinto, você vai participar de lives exclusivas. Essas são as vantagens de você ser um pré-inscrito. Lembrando sobre o curso, né, que ele é constituído por 3 conjuntos básicos de informação. Nós temos um módulo sobre madeira e marcenaria, um módulo sobre processos, ferramentas e máquinas e um conjunto de outros 4 módulos que formam a base através da qual vocês vão exercitar os conceitos dos 2 primeiros módulos e vão incorporar esses conceitos, esse conhecimento. Através da prática, através da construção de projetos práticos, você vai aprender a fazer marcenaria. Lembrando ainda que você tem mais de 170 aulas gravadas, 20 aulas ao vivo, 4 aulas para cobrir os 2 primeiros módulos e depois 4 aulas para cada projeto. Então, se você tiver dúvida ou problema na execução do projeto, você vai resolver essas dúvidas em tempo real comigo. E está aí, logo em seguida, para você ver a primeira aula, a aula degustação sobre compra de madeira. E então, vamos juntos? Agora que a gente já falou bastante sobre madeira, né, sobre o que ela é, você está entendendo como é que ela se comporta em relação à umidade, quais as madeiras boas para você fazer móveis, quais as madeiras boas para aplicações externas, você tem que saber como comprar madeira. E é fundamental você aprender isso direitinho, porque um projeto bom começa na matéria-prima. A matéria-prima tem que ser de primeira qualidade, não pode falhar, né, porque senão seu projeto já começa torto. Então, você vai comprar madeira, vamos levar o que precisa. Provavelmente você está pensando que o que precisa é dinheiro ou cartão de crédito, né? Bem, também, mas você precisa de muito mais, né? Na realidade, tem uma listinha de coisas e a gente vai falar de cada uma delas, certo? É essa parafernália aqui. Você vai comprar madeira, você tem que levar isso aqui. Primeiro, se você não está habituado a comprar madeira, não conhece bem a madeira ainda, as espécies de madeira, procure um exemplo, uma amostra da madeira que você vai comprar ou das madeiras que você quer comprar e leve com você para comparação. Infelizmente, existem madeireiras que enganam os clientes vendendo uma espécie no lugar da outra, tá? Então, infelizmente a gente tem que se proteger contra esse comportamento, se você não está habituado a comprar madeira, ainda não está conhecedor das espécies que você deseja comprar, leve uma amostra, procure a amostra com algum amigo, algum conhecido seu, com algum marceneiro que você conheça, para você levar uma amostra e comparar, certo? Então, primeiro, as amostras para você comparar se você não é conhecedor de madeira ainda. Segunda coisa indispensável, medidor de umidade. Pode parecer uma bobagem, tá? Pouca gente dá atenção, mas isso faz uma diferença absurda. Porque se você comprar madeira que não está na umidade adequada, você vai ter que esperar um tempo até poder usar. Ou então você vai fazer uma peça para daí a um tempo, ela está trincada, aparecendo folga, torcida, vai ser um inferno. Então, medidor de umidade indispensável. Você vai precisar também de uma trena para você poder medir as peças, inclusive por quê? Porque parte das madeiras ou parte das madeireiras vem de madeira em metro cúbico, outra parte vem de metro linear. Então, você deve levar uma trena para você verificar as dimensões das pranchas, porque quando as pranchas são marcadas num determinado momento, elas podem estar com uma dimensão. Ao longo do tempo, com a perda d'água, elas podem diminuir. E aí você tem que conferir porque a prancha pode estar com uma medida menor e, consequentemente, na hora de você comprar, você precisa recalcular o volume de madeira e dizer para o vendedor, olha, eu estou comprando X metros cúbicos e não Y como estava marcando aqui. Você tem que me calcular o preço correto dessa peça, porque as dimensões são essas. Então, levar uma trena é fundamental. Giz.
Muitas madeireiras têm pedaços de giz, mas pode ser que você vá para uma madeireira e eles não tenham. Para que a gente deve levar o giz? Para você fazer marcação das peças, porque muitas vezes você está comprando madeira para um projeto específico, né? Ou para um conjunto de projetos específico, não é uma compra genérica, né? Ainda mais nos dias de hoje, em que a madeira tem os preços subindo continuamente, a gente precisa acertar muito na hora de comprar. Então você leva o giz para você mapear os componentes daquele projeto que você vai executar dentro das peças. Isso te ajuda a comprar o menor volume necessário para você atender ao projeto. Então, giz para fazer a marcação. Escova de aço. Por que a gente precisa levar uma escova de aço? Muitas vezes você quer fazer um projeto em que a estética tem um valor fundamental. Isso acontece na imensa maioria das peças de marcenaria, na imensa maioria das peças de mobiliário. Então você precisa ter uma ideia de como é que está a cara daquela prancha, o que tem ali por baixo. E muitas vezes a prancha está suja ou está oxidada, né? E aí você leva uma escova de aço e dá uma boa escovada nas regiões que você quiser olhar da madeira, certo? Para ver como é que está a cara dela. Na mesma linha, a gente deve levar uma planinha, tá? Uma planinha. Se você não tiver uma pequena, levar uma maior ou levar uma raspilha, tanto faz, porque às vezes você quer ver como é que está mais por dentro, como é que está um pedaço da tua prancha. E aí você pede licença ao pessoal da madeireira, fala, posso dar uma descabelada aqui, dar uma coçadinha na madeira para ver a cara? E aí, tendo uma raspilha ou tendo uma planinha ou uma plana, você dá uma limpezinha para ver como é que está o desenho da madeira naquela região, certo? Além disso, dois pedacinhos de MDF que tem um lado desempenado e o outro também, tá? Para a gente verificar torção da prancha, mas a gente já vai mostrar como usar esses caras aqui na prática já. Perfeito? Muito bem. Agora que a gente falou dessa pequena parafernália que você tem que levar para comprar a prancha, vamos falar do processo de forma mais genérica, vendo também a questão do dinheiro e falar sobre a escolha de cada prancha especificamente. Agora que você já viu todo esse arsenal que você tem que levar para fazer compra de prancha, vamos falar de como comprar a prancha, certo? E abordar os vários aspectos dessa operação, né? Primeiro, sob a ótica do tipo de comercialização, o sistema que as madeireiras usam para vender as pranchas. Existem dois sistemas, bica corrida ou então por escolha, tá? Na bica corrida, você chega na madeireira e diz, me vê 10 pranchas. Os caras descem 10 pranchas, não importa como eles estejam, e você vai levar aquelas 10 pranchas. Você não tem direito de reclamar, certo? É lógico que o preço nesse sistema é mais baixo, tá? Só que eu só faria compra de madeira em bica corrida se fosse para fazer churrasco. Não faça isso, não é bom para os negócios. Então, use o segundo sistema, que é o sistema por escolha. Você chega na madeireira, você pede para ir descendo as pranchas e você vai selecionando. E você deve gastar nessa operação o tempo que for necessário para fazer uma boa compra, certo? Você está pagando pelas pranchas, você tem o direito de fazer isso, dado que a madeireira te diz qual é o sistema de escolha, certo? Então, gaste o tempo que for necessário. Não é incomum a gente gastar meia hora, uma hora e escolher uma prancha. Isso acontece. Às vezes você está procurando uma prancha muito boa, certo? Ou então, o que tem de prancha sendo oferecida está muito ruim, está difícil escolher. Então, gaste o tempo, mas só compre material bom. Não faça concessões, porque depois, se você fizer concessão, você vai pagar um preço por isso. Então, sistema de escolha, bica corrida ou por escolha, vá pela escolha, não vá por bica corrida. Segundo, com relação a preço. As madeiras são normalmente comercializadas usando como unidade de venda metro cúbico, certo? Então, o preço é por metro cúbico. Como é que você descobre quanto custa uma prancha? Você vai pegar aquela trena que eu falei para você levar, você vai medir a largura, vai medir o comprimento e vai medir a espessura. E vai multiplicar essas três coisas, tudo convertido em metro. Então, por exemplo, cheguei aqui nessa prancha 23 centímetros, ou seja, 0,23 metros. Medi aqui o comprimento e deu 2 metros e 28 centímetros, ou seja, 2,28. Medi aqui a espessura, 4 centímetros, então 0,04 metros. Então você vai multiplicar 0,04 por 0,23 por 2,28.
Isso vai dar um número, certo? Esse número é quanto em metros cúbicos que é o volume dessa prancha. Aí você vai pegar este volume e você vai multiplicar pelo preço que a madeireira cobra por metro cúbico, certo? É importante dizer que, em geral, o preço por metro cúbico não é o mesmo para qualquer largura de prancha. E às vezes também varia com relação à espessura. Então, normalmente, até 29 centímetros é um preço, de 30 centímetros a 50 é outro preço, acima de 50 centímetros de largura é outro preço e assim por diante. Então, existem faixas de preço de acordo com as faixas de largura. Às vezes também isso acontece em relação à espessura. Não é muito comum, mas pode acontecer, certo? Outras madeireiras vendem madeira por metro linear, certo? Então, o metro linear custa X reais. Cuidado com essa forma de venda, especialmente se for por prancha. Por quê? Porque ele vai cobrar um total por metro linear, tanto faz se a prancha tiver 15 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, certo? Então, se o sistema de venda for esse, você deve comprar as pranchas mais largas, já que o preço por metro linear é o mesmo. E para você poder comparar quanto é que está esse preço em relação ao preço por metro cúbico, o que você vai fazer? Você vai pegar a espessura da prancha em metros, vai pegar a largura da prancha em metros e vai multiplicar os dois, tá? Isso está te dando qual é o volume que tem em um metro linear. Aí você vai pegar o preço em metro linear, vai dividir por esse volume e aí você vai achar o preço em metro cúbico. E isso vai permitir a você fazer a comparação. Dá uma olhadinha aí no PDF que nós colocamos neste vídeo, ensinando a fazer essas continhas para você não se perder e você poder fazer uma boa compra quando estiver adquirindo madeira, certo? Então nós falamos das formas em que a madeira é disponibilizada para você, por escolha ou por bica corrida. Nós falamos das unidades que são usadas para fazer a venda da madeira, certo? Metro linear, metro cúbico. Agora vamos falar da prancha especificamente. Como é que você vai selecionar a prancha? Bem, a madeireira colocou à sua disposição várias pranchas, você pegou o medidor de umidade, espetou lá, achou aquelas que estão com umidade adequada, né? Nós já havíamos falado disso, procurar comprar pranchas abaixo de 12% de umidade, desejavelmente entre 8 e 12, mas sempre abaixo de 12% de umidade. E aí, você selecionou as pranchas que estão com umidade boa, legal. O que você vai fazer? Você vai primeiro procurar singularidades na tua prancha. O que são singularidades? São coisas que não deveriam estar lá. Por exemplo, furos de cupim, furos de broca, nós podres, rachaduras, tudo o que é uma desuniformidade, na massa da prancha e que pode resultar num material de baixa qualidade, um material estragado ou um material no qual você vai perder massa da prancha. Vamos ver, por exemplo, o caso dessa prancha aqui, certo? Nessa região, essa prancha tem uma área aqui de nó podre, certo? Mais para cá, nós temos aqui, a prancha sofreu 2 pancadas, certo? Então aqui outra singularidade, outra coisa ruim, outro defeito na prancha que pode causar perda de massa. Nessa outra ponta aqui, nós temos rachaduras, certo? Então, uma prancha como essa é uma prancha a ser, se possível, evitada, né? Ou então, que eu leve em conta esses defeitos na hora de eu fazer a localização das peças aqui dentro da prancha, né? Pode ser que eu consiga distribuir as minhas peças aqui, fugindo desses defeitos e conseguindo um bom aproveitamento, né? Então, primeira coisa, né? Você já olhou a umidade da madeira, você sabe que a espécie está correta, né? A umidade também. Aí você vai procurar esses defeitos, né? Essas coisas, esses defeitos localizados, né? Que podem inviabilizar o uso daquela prancha. Agora que a gente já falou sobre as singularidades, ou seja, aqueles defeitos localizados, os nós podres, furo de broca, furo de cupim, rachadura, esse tipo de coisa, a gente tem que falar também dos defeitos de forma, que são 4. Por que eles são um problema?
Eles são um problema porque eles sempre representam perda de material. Você vai ter que trabalhar a mais, então você vai perder trabalho e você vai perder medidas da prancha para eliminar esses defeitos, certo? Quais são esses defeitos de forma? Primeiro, a sela. Segundo, a canoa. Terceiro, a torção. E quarto, o arco. Agora a gente vai mostrar cada um deles. O primeiro dos defeitos de forma que você tem que verificar é a sela. O que é a sela? Quando a prancha está torcida, está fazendo aquele sorriso assim, ó, no sentido do comprimento, né? Como é que a gente verifica isso? Você põe a prancha deitada nessa posição, a gente chama de cutelo. Você põe a prancha de cutelo e aí você olha no sentido do comprimento da prancha, que nem vocês estão fazendo aí através da câmera. Dá para ver que por aqui, ó, se você olhar mais ou menos por aqui, tem um cotovelo, certo? Então essa prancha está selada. Ela está com a curva no sentido do comprimento. Como é que você lida com a sela? Se você vai precisar de todo o comprimento da prancha e ela estiver selada, vai ser um pouco difícil você lidar com isso, porque você vai perder muito material até você desempenar tudo, né? Você pode lidar com a sela se você tiver comprimentos menores, de tal forma que o efeito da sela seja minimizado, porque você vai fazer cortes de peças menores. No caso da nossa prancha aqui, que tem um cotovelo nessa região, se eu tiver peças com pedaços que caibam nesses dois trechos, a minha perda vai ser pequena. Se eu tiver que usar a prancha toda, eu vou ter uma perda muito grande por conta desse cotovelo aqui. Então, primeiro defeito de forma, a sela, que é a curvatura no sentido longitudinal, no sentido do comprimento da prancha. Do mesmo jeito que a gente tem a sela, que é a boca no comprimento da prancha, a gente tem a canoa, que é a boca na largura da prancha, certo? Como é que a gente verifica se a nossa prancha está encanoada ou não? Você pode fazer o mesmo processo de olhar de lado, como nós fizemos com a sela, colocando a peça de cutelo, tá? Ou você pode pegar uma barrinha retificada, né, com a superfície plana e fazer o que a câmera está mostrando aí. Você vai colocar a barrinha em cima da prancha e ver se tem espaço entre a barrinha e a prancha. Viram aí o espaço? Muito bem. Isso aí é uma canoa. É uma canoa pequenininha. No caso dessa prancha aqui, não está nem atrapalhando muito, né? Mas, de novo, se for uma canoa grande, você vai perder muito material na hora de você retificar essa prancha, de você torná-la plana. Então, é outro defeito de forma que tem que ser evitado. Terceiro defeito de forma é a torção. O que é a torção ou hélice? É quando você pega a prancha no sentido do comprimento dela, no sentido longitudinal, e ela vai fazendo assim, ó. Ela está torcida mesmo, né? Como se ela tivesse sido enrolada em torno do eixo. Como é que a gente descobre se ela está torcida e quanto ela está torcida? Usando aquelas barrinhas que eu mostrei agora há pouco. São barrinhas que são desempenadas e desengrossadas, ou seja, a espessura delas é constante, não precisa nem ter a mesma espessura, o importante é que cada uma esteja constante sua espessura. Você coloca uma numa ponta da prancha, a outra na outra ponta da prancha. E aí você vai buscar alinhar o topo das duas barrinhas. Se os topos estiverem paralelos, está tudo bem, a prancha não está torcida, pelo menos nas pontas. Se por um acaso elas estiverem fazendo um X, significa que a prancha está torcida, e aí o tamanho desse X é que vai mostrar o quão elas estão desalinhadas. A gente vai colocar agora para vocês aí na câmera, mostrando o alinhamento nesse caso aqui, se existe ou não. Como você pode ver, nesse lado aqui, ó, ou seja, no seu lado esquerdo, nesta barra aqui, você vai ver a barra aparecendo, certo? Coisa que não deveria acontecer. Significa que o lado esquerdo da prancha naquela ponta está mais baixo do que o lado esquerdo nesse ponto aqui. Ou o contrário, né? Esse aqui está mais alto. Então, a gente tem uma torção na prancha. E o que a gente usa para revelar essa torção e ver o tamanho dela, como eu disse, são as barrinhas.
Por fim, o quarto e último defeito de forma, que é o arco. Ou seja, como é que você vê o arco? O arco acontece quando você coloca a peça assim de pé, de cutelo, sobre uma das duas espessuras, e aí você vê o sorriso ou a boca para baixo, né? Nesse caso aqui, por exemplo, a gente colocou a peça de cutelo, as duas pontas estão apoiadas, encostando na bancada, e olha o que acontece aqui no meio, ó. Tem um espaço aqui. Esse espaço aqui é o chamado arco. E isso aqui, assim como os outros defeitos de forma, representa uma perda de material quando eu for retificar, quando eu for aplainar a minha prancha. E, da mesma forma que os outros, deve ser evitado. Então você mede o tamanho do arco para ver se dá para conviver com ele ou se ele vai representar muita perda de material, eventualmente até a perda da prancha para uma peça específica. Então precisa ficar muito atento em relação aos defeitos de forma. Bem, você assistiu então um trecho da aula referente à primeira base do tripé que constitui o nosso curso, né, sobre conhecimentos gerais sobre madeira e marcenaria. Daqui a alguns dias nós postaremos o segundo vídeo tratando de fundamentos, que tem relação com os processos que a gente usa em marcenaria. E então, vamos juntos?